Epístolas Católicas do Apóstolo São Pedro. Vida e Ensinos do Apóstolo São Pedro é uma obra que mergulha na vida e nos ensinamentos do apóstolo, oferecendo uma leitura rica e detalhada das duas epístolas que levam o seu nome. O autor, Rui Carlos de Camargo Vieira, nos guia por uma jornada através do texto bíblico, abordando a história do apóstolo, o contexto histórico das epístolas e a riqueza teológica de sua mensagem. O livro inicia com uma completa introdução à vida de São Pedro, traçando sua trajetória desde o encontro com Jesus até sua atuação como apóstolo e líder da Igreja primitiva. O autor utiliza trechos do livro O Desejado de Todas as Nações e Atos dos Apóstolos, de Ellen G. White, para ilustrar episódios marcantes de sua vida, como a pesca miraculosa, a confissão de Pedro, o momento em que ele nega Jesus no Getsêmani e sua posterior restauração, e a conversão do centurião Cornélio. A análise das duas epístolas é realizada de forma organizada e detalhada, abordando a data e o local de sua escrita, os destinatários, o propósito e a estrutura. O autor utiliza citações e trechos específicos para destacar a mensagem de cada epístola, com especial atenção para os ensinamentos sobre a santidade, o amor fraterno, o sofrimento por Cristo, o arrependimento e a segunda vinda de Jesus. O autor enfatiza a importância da palavra profética para a vida dos cristãos, como podemos ver em 2 Pedro 1, 19. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele também destaca a necessidade de resistir aos falsos mestres e falsos profetas, que se infiltram na igreja, como adverte em 2 Pedro 2, 1. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destrutidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A obra explora o conceito de inferno, utilizando o termo grego tártaro, e analisando a concepção bíblica em contraste com a mitologia greco-romana. Em 2 Pedro 2, 4, o apóstolo menciona o Tártaro, o lugar de punição para os anjos que pecaram. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Em 2 Pedro 2, 5 a 11, o autor destaca a importância da justiça e da iniquidade, utilizando os exemplos de Noé e Ló, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O livro também explora o simbolismo do dia eterno em 2 Pedro 3, 18. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O autor relaciona esse conceito com a promessa de uma nova terra, onde os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, 2 Pedro 3, 10. Um dos pontos fortes do livro é a riqueza de informações e de referências históricas, que contextualizam a mensagem das epístolas. O autor traça paralelos entre a cultura greco-romana e os ensinamentos de São Pedro, destacando, por exemplo, a escravidão, as práticas de culto pagão e a sociedade decadente do Império Romano. Ele também relaciona as epístolas com a tradição católica, abordando temas como o primado de Pedro, o credo apostólico e o conceito de dia eterno. A obra é um recurso valioso para todos aqueles que desejam conhecer mais profundamente a vida e os ensinamentos do apóstolo São Pedro. O texto, bem estruturado e acessível, é enriquecido por ilustrações e quadros informativos que facilitam a compreensão dos temas abordados. A publicação é um convite à reflexão e a aprofundamento da fé cristã, com uma linguagem clara e um estilo envolvente.